Olá, queridos, boa noite. Graça e paz estejam sobre todos. Espero que esse vídeo encontre cada um bem e que você esteja animado e preparado para ter um tempo de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, assim como fizemos na quinta-feira, nós vamos ouvir uma pregação de outro servo de Deus. E eu quero te convidar a aproveitar esse tempo, abrir o seu coração. É uma palavra do Evangelho de Marcos, e eu espero que Deus chegue até o seu coração. Mas antes de ouvir a mensagem, a gente quer te convidar a adorar o nosso Deus com as músicas. Se você não conhece, fecha seu olho, reflete na letra e deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Vamos começar falando com o nosso Deus? Deus amado, eu dou graças porque nós temos a oportunidade do culto. Nós queremos cultuar o Teu nome em santidade e reverência. E Deus, visita o coração de cada pessoa e cada família e dá-nos, ó Deus, fruto, resultado a partir do que está sendo preparado para o nosso crescimento espiritual. E Pai amado, derrame graça, paz e misericórdia sobre cada família e que assim esse culto possa produzir o resultado que o Senhor tem planejado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus abençoe cada um. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, mas tu, ó Deus,
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui com a gente, pessoal que está assistindo lá no YouTube. Muito bom ter vocês, a gente poder ter mais este culto para poder glorificar e cultuar o nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos sobre a exposição do Evangelho de Marcos, e na noite de hoje a gente vai estar falando sobre Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vamos orar e depois a gente entra no texto da nossa mensagem. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por tua graça, tua bondade e pela forma, ó Deus, como o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Essa noite, ó Deus, nós vamos falar sobre cura. E sabemos, ó Pai, que a principal cura que o Senhor nos apresenta é a cura espiritual.
E eu oro a Ti, ó Deus, que essa cura encontre em nossos corações, trabalhe em nossas vidas e nos ajude, ó Pai, a olhar mais para o Senhor e a depender mais da Tua graça em nossas vidas. O Senhor fale apesar e através de mim e que o Senhor seja honrado e louvado essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Abre aí sua Bíblia, por favor. Enquanto você está abrindo, vou fazer uma pergunta. Você gostaria de me dizer neste exato momento qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Se alguém chegasse para você e perguntasse qual que é o seu maior sonho? Qual é a sua maior necessidade, então? O que você precisa para ser uma pessoa mais realizada ou então mais feliz neste mundo? Você conseguiria responder? Sua necessidade, seu sonho, aquilo que se você tivesse hoje, você diria: estou realizado, estou completo, estou satisfeito. Queridos, todos nós temos ambições, desejos, vontades, e que de certa medida não satisfeitas, elas nos fazem entrar num loop de projeções. A gente acaba querendo buscar e querendo ter resposta, querendo encontrar saídas ou soluções ou condições para satisfazer as ambições e os desejos que a gente possa ter na vida. Todos nós temos, isso é inevitável. A gente tem um sonho, um desejo, uma realização que nós precisamos. E o que nós queremos conversar essa noite, o que o texto de Marcos capítulo 2 vai nos ensinar e nos falar sobre sonhos, projeções, desejos, inclinações do coração e como Jesus traz essa resposta e como Jesus apresenta essa solução. Logo após o anúncio do Evangelho, falamos semana passada, né? Logo após o anúncio do Evangelho, o anúncio das boas novas, Jesus chama ali os discípulos, pessoas para poder serem seus seguidores, eles abandonam o que estavam fazendo e começam a andar atrás de Jesus, e aí Marcos vai nos apresentando que Jesus percorria por várias cidades, vários locais, fazendo inúmeros milagres, expulsando demônios, curando enfermos, resgatando vidas, trazendo dignidade para quem não tinha dignidade. Jesus estava operando entre os seus. Jesus estava atuando ali. E nós observamos como a fama de Jesus vinha numa crescente, né? O nome de Jesus vinha numa crescente. As pessoas já estavam vindo atrás desse curador, desse que operava milagres. As pessoas queriam ter um contato com este homem. Marcos nos traz isso. É até interessante porque no versículo 35 do capítulo 1, fala que Jesus se retirou para orar e enquanto ele estava ali orando, a multidão chegava querendo ter milagres, satisfazer alguma necessidade que eles estavam tendo. Porque Jesus estava operando milagres. Jesus estava proporcionando cura aos necessitados. Jesus estava ali fazendo algo que eles nunca tinham presenciado, nunca tinham visto alguém realizando o que ele estava fazendo. Jesus estava numa ascensão de popularidade. E aí nós entramos no capítulo 2, versículo 1, quando Jesus volta para Cafarnaum. Cafarnaum era tipo um QG de Jesus e seus discípulos, né? Um quartel-general. Eles sempre voltavam ali para Cafarnaum. Eles retornam para Cafarnaum e ali ao retornarem, Jesus está numa casa e a gente vai ler o trecho aqui agora do que aconteceu neste momento. Capítulo 2, versículo 1 até o 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoaram em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil?
Dizer a um paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Que Marcos está nos trazendo um relato de uma reunião, de uma aglomeração que com certeza nós estamos sentindo falta. Cerca ali de 50 pessoas estavam dentro daquela casa, 50 pessoas dentro de uma casa. E ele nos diz que estava tão apertado que nem acesso pela porta ou pela janela as pessoas conseguiam. Não tinha como entrar dentro da casa. A fama e o nome de Jesus estavam tão grande que as pessoas queriam ter contato e ouvir o que este homem estava ensinando. Marcos fala que ele estava ali anunciando, falando palavras, trazendo ensinamento para aquelas pessoas. Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria saber, todo mundo queria sentir um pouco desse Jesus. E ali 4 homens, amigos de um paralítico, ao ouvirem que Jesus estava em Cafarnaum, tiveram a ideia de ir até Jesus para poder levar o seu amigo. Quem sabe então Jesus pudesse ali curá-lo. Já que ele tem curado tantas pessoas, Jesus pode então curar o nosso amigo. E ao chegar ali, eles perceberam que não tinha como entrar dentro da casa. Não dava para poder ter acesso dentro da casa. E eles viram, era costume naquela época, do lado das casas terem uma escada que dava acesso ao telhado. E ali naquele momento, aqueles homens têm uma engenhosa missão, uma engenhosa ideia de pegar o seu amigo, sobe, vão até o eirado e abre um buraco ali e desce seu amigo na posição onde estava Jesus. Eu fico imaginando como é que deveria ter sido aquela cena, né? Os evangelhos não nos falam qual foi a reação das pessoas ao verem um homem descendo do teto. Nos contam qual foi a reação que eles tiveram pelo que Jesus falou, mas não do homem ter descido ali do teto, né? Uma cena dramática essa. De repente você tem alguém descendo do teto ali até onde Jesus estava. Quando lemos essa citação, quando lemos essa fala de Jesus, parece que, a primeira vez que a gente lê, né, parece que Jesus não tinha entendido o que estes homens estavam desejando dele, né? Porque Jesus vira para um paralítico e fala, os teus pecados estão perdoados. Se fosse alguém do nosso tempo, ele ia virar para Jesus e falar, peraí, não, obrigado por ter perdoado os pecados, mas você não viu não, a minha necessidade aqui é outra. Meu problema aqui é outro. Meu problema é que eu sou um paralítico, eu não consigo andar. O problema é que eu preciso de uma cura física, não da perdão dos meus pecados. Mas a verdade, queridos, é que Jesus sabe de algo que este homem desconhecia. Que o paralítico tinha um problema muito mais grave do que a sua condição física. O problema do paralítico era muito maior do que o fato dele não conseguir andar. O problema dele eram os seus pecados. Jesus viu o sofrimento daquele homem. Jesus sabia o tanto que ele estava sofrendo. Jesus sabia o tanto da dor que ele tinha por ser quem ele era, na condição que ele estava, pelos momentos que ele passava, pela situação que ele estava vivendo. Jesus sabia disso. Ele era Deus. Jesus conhecia o sofrimento que aquele homem estava tendo. Mas o principal problema daquele homem não era o fato dele não conseguir andar, mas era o fato do pecado existir dentro da vida dele. Jesus sabia sobre isso. E Jesus confronta, né? Aqui nós somos levados a observar como Jesus leva esse homem paralítico a confrontar-se com seu principal problema, ao fazê-lo ir mais a fundo. Jesus está dizendo, ao vir até mim e pedir que apenas seu corpo seja curado, que o desejo do seu coração seja que seu corpo seja curado, você subestima a profundidade dos anseios do desejo do seu coração. Queridos, é isso que nós fazemos muitas vezes. A mesma coisa que esse paralítico provavelmente era o desejo do seu coração. Nós vamos até Jesus, nós vamos até a igreja, nós vamos até Deus para que Ele apenas nos cure, para que Ele apenas
sane as nossas necessidades. O que nós fazemos muitas vezes é essa mesma ideia que o paralítico aqui estava tendo, de ir até Jesus com o intuito de apenas ser curado, de apenas satisfazer aquela necessidade física momentânea do momento, da situação que ele estava tendo. E nós vamos até Jesus com esse intuito, muitas vezes, para que Jesus sane a nossa enfermidade, para que Jesus cure as nossas necessidades, para que Jesus faça um renovo em algum problema que nós possamos estar passando, ou por algum sonho que nós possamos estar tendo, por alguma necessidade física, emocional, psicológica, enfim, seja ela qual for. Muitas vezes a disposição do nosso coração é de ir até esse Jesus para que Ele seja a solução para esses problemas que possam existir dentro de nós. Lembra que eu comecei perguntando qual é o seu maior sonho? Qual é a sua maior vontade, seu maior desejo, sua maior necessidade? Imagino que seja natural, né, a todo paralítico o desejo de poder andar, a todo surdo ouvir, ao mudo falar, ao cego enxergar. Ainda mais se ele tivesse sido acometido com essa debilidade, obrigado, com essa debilidade ao longo da vida. O desejo dele é que a situação que ele está volte ao normal. É natural esse processo esse desejo de voltar à condição natural que eles estavam tendo. E era natural o desejo desse homem paralítico de realmente voltar, de poder voltar a andar, de ter a sua condição ali sanada e recuperada. E queridos, nós estamos falando que a disposição do coração é a mesma em nós quando nós chegamos até Deus com base nesses sis que nós temos. Se eu tivesse o diploma que eu queria, se eu tivesse a carreira, se eu tivesse a família, a casa dos sonhos, a condição financeira, se. Muitas e muitas vezes nós chegamos até esse Deus com esse se tão grande dentro de nós, porque através do se seremos felizes, através do se seremos realizados, através do que falta em nossas vidas, nós vamos conseguir paz, alegria, coisas boas, né? Pensa na sua deficiência, né? Ela é tão semelhante quanto a deficiência que aquele paralítico tinha. Quando a disposição do coração envolve apenas na cura dessa deficiência. Quando envolve apenas na necessidade de ser curado e de aquilo ser a chave, o brilho ou a razão de viver a existência e a suficiência em sua vida. Vamos pôr alguns pontos aqui como exemplos, né? Imagina vários artistas, não vou citar casos de artistas específicos, né? Mas vários já ressaltaram sobre isso. Quantos artistas colocam sua vida, empenham seu coração para poder ter fama, sucesso e seguidores, ser pessoas reconhecidas. E quantos, ao conquistar aquilo que eles tanto empenharam o seu coração para conquistar, entraram em uma espiral de depressão e de falha e de falta em suas vidas. Porque eles de repente se viram conquistando o que era o máximo, porque eles precisavam daquilo para viver. E quando conquistaram aquilo, o que pairava em seus corações é a necessidade de mais uma coisa, de mais algo sendo sanado, de mais uma coisa sendo apresentada como solução. E conosco é a mesma coisa. Mesma coisa. Chegamos até Jesus com as nossas necessidades e falamos: Senhor, cura isso em minha vida, restaura isso dentro de mim. Senhor, eu preciso disso para ser feliz. E de repente pode ser que Deus te abençoe e que as coisas resolvam. Ok. E aí entramos de novo numa outra necessidade de mais uma coisa, porque se eu não tiver aquilo completo, não vou ser feliz. Percebem como que é uma onda de necessidades? O coração do paralítico, por mais que não ressalte, não está escrito, mas salta para nós, isso é o mesmo coração que nós temos também, de precisar de gatilhos, de chaves que sejam viradas em nossas vidas, para que o cenário completo da vida seja completo, seja realizado, seja satisfatório. Um exemplo bobo, né? Não sei se vocês são assim, mas eu em alguns momentos sou. Quando nós postamos algo no Instagram
o que acontece? Às vezes a gente fica ali naquele desejo de ver quantas curtidas a mais, quantos comentários. Então, quando eu faço os vídeos, né? Pô, quantas visualizações tiveram, aquele trabalho todo de fazer o vídeo, enfim. Aquela necessidade de algo a mais. Nós sempre temos esse algo a mais dentro de nós, essa satisfação de algo a mais. Queridos, a Bíblia vai dizer que o nosso verdadeiro problema é quando todos nós construímos a nossa identidade sobre qualquer coisa menos Jesus. O algo a mais, o si, é quando nós começamos a construir quem nós somos em tudo que é nossa necessidade, exceto Jesus, exceto a pessoa de Cristo. Isso é o pecado. Isso é o problema. Isso é o que Jesus fala ali para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados. O que nós fazemos é tornar essas coisas o nosso Salvador, ou a ideia de um Redentor. Tornamos as nossas realizações como um Redentor em nossas vidas. Mas o único Redentor é Jesus. Não são as nossas necessidades. Não era o paralítico voltar a andar. Não é a nossa carreira, não é o nosso dinheiro, não é o nosso diploma, não é a nossa família. Não. Não é aquilo que a gente tem como um sonho, que é o nosso Salvador, o Redentor de nossas vidas. E a Bíblia faz bem claro dizer que esse grande problema nosso é construir essa nossa identidade em tudo quanto é coisa, menos a pessoa de Jesus. Olhamos para as nossas necessidades e a satisfação delas com um olhar de redenção. Mas só Jesus pode ser o Redentor. Só Ele pode redimir a sua e a minha necessidade. Esse livro do C.S. Lewis, Peregrino da Alvorada, ele vai contar a história do Peregrino da Alvorada, do barco, né? E durante o livro ele fala sobre Eustáquio. E ali ele conta de que eles chegaram em uma ilha. Eustáquio era um menino assim, que ninguém gostava dele e ele não gostava de ninguém, né? Era um menino mau, assim, as pessoas odiavam Eustáquio e ele odiava todo mundo. E ao parar numa ilha, ele sai do barco e Eustáquio começa a andar por essa ilha e ele encontra ali uma caverna cheia de tesouros. Diamantes, rubis, ouro. Encontra muito tesouro ali. E Eustáquio, naquele primeiro momento, ele fala: nossa, a solução dos meus problemas estão aqui. Agora eu vou dar o troco em todo mundo que não gostava de mim. Agora todo mundo vai me pagar. E Eustáquio começa a projetar o seu si no tesouro que ele tinha encontrado. E naquele momento, C.S. Lewis vai dizer que Eustáquio pega no sono e põe a sua cabeça sobre o tesouro, e ao colocar a cabeça e dormir, Eustáquio toma a forma de um dragão. Eustáquio ali, com medo, apavorado, toda aquela situação, ele não poderia mais voltar para o barco, e não poderia mais relacionar e estar em contato com as pessoas. Mais adiante ele vai dizer que Aslan chega até Eustáquio, na figura de um dragão, e diz para ele: olha, mostra uma piscina com água clara, limpa, linda, e fala: mergulhe nessa piscina. E Eustáquio pensa: não tem como eu mergulhar, não é possível. Aí Aslan vira para ele e fala: é só você remover essa pele de dragão. E Eustáquio ali começa a remover, ele já tem um insight, é só remover. Então ele começa a remover, ele arranca uma pele, morde, vai colocando sua força, empenho, para tirar aquela casca de dragão, e ele consegue tirar. Ele tira uma casca, porém na hora que ele olha para si de novo, ele vê que tem outra camada. E ele empenha mais força e tenta de novo arrancar aquela camada. Ele vê que não consegue tirar aquelas escamas de dragão. Ele vê que todas as atitudes que ele tenta fazer se tornam impossíveis para remover aquela pele de dragão. Aslan vira para ele e diz: você vai ter que me deixar ir mais fundo. E ali Aslan, com a sua pata, arranca as camadas de dragão de Eustáquio. Eu vou ler o que Eustáquio fala sobre isso. Tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero.
primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 vezes. Com a diferença que não havia doído antes. E lá estava ele sobre a grama. Só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então Aslan me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que havia voltado a ser um menino. Eustáquio encontrou nas patas de Aslan a libertação das camadas de dragão dentro dele. Há um ano atrás, estava no carro com o Rafael, a gente foi buscar os meninos na escola. Bom, todos sabem o que aconteceu um ano atrás, né? Acho que estava isso aqui de casar. Não, talvez isso aqui de casar, né? Enfim, estava numa situação dessa. E quando eu me vi sem o casamento, na situação que eu me encontrava, quando eu me vi no fundo do poço, se eu posso assim dizer, com vários aspectos, não só o casamento. Tendo uma conversa com o Rafael, ele me contou essa história. Naquele momento, queridos, doeu. Mas doeu tanto, porque eu entendi que o casamento para mim era a minha salvação. Pelo fato de eu ter colocado todo o meu coração no desejo de casar, de ter uma família, de ter um lar, de ter um filho, de ter aquilo que eu não tinha tido. E quando eu me vi não tendo aquilo, eu entrei numa espiral de depressão, de angústia, de tristeza tão grande, que eu tentei arrancar essas peles de dentro de mim, mas não consegui. E eu precisei que Aslan fosse mais fundo e me mostrasse que o desejo do casamento, ele é bom, mas não é a salvação, não é o meu Redentor. Doeu. Doeu demais. Doeu muito. Mas eu senti depois o abraço de Aslan. Eu senti o cuidado de Deus. Queridos, nós pegamos coisas boas como desejo de casamento, ou o desejo de ser amado de Eustáquio, ou o desejo de andar como do paralítico, ou o seu desejo, seja ele qual for. E nós colocamos o nosso coração naquilo e queremos realização daquela coisa acima de todas. Porque se eu tiver aquilo, eu me torno completo. Mas Deus vem e nos mostra que tudo que nós colocamos no centro, que não seja Ele, não vai dar certo. O casamento era algo bom, o desejo de andar era algo bom, o desejo de Eustáquio era algo bom, e o seu desejo pode ser algo bom. Mas se Jesus não for o centro do seu desejo, a sua identidade é criada no seu desejo e não em Jesus. O convite que Jesus nos faz é ir mais a fundo, ir mais lá dentro. E o que ele faz com esse paralítico é exatamente isso, queridos. Jesus vai mais fundo, ele vai mais lá no cerne da questão. Ele cura a maior enfermidade daquele homem, que era o seu pecado, e diz que os pecados dele estavam perdoados. E o convite que Jesus nos faz de graça é exatamente este, de nos achegar até os braços de Aslan e entender que ele rasga essas camadas e peles de dragão que há dentro de nós e nos oferece perdão. E o que vem depois disso? O que vem depois disso é a graça de Deus.
Não é à toa que depois Jesus vira e fala: pega teu leito e anda. Jesus depois curou esse paralítico fisicamente, para mostrar poder, autoridade e glória, porque Ele é Deus. E pelo fato de ser Deus, Ele pode sim curar. Ele podia ter curado aquele paralítico antes. Podia. Mas, de novo, a maior necessidade daquele paralítico não era o fato de andar, mas era o seu coração. Jesus pode sim satisfazer as suas necessidades, mas a maior questão é o seu coração. É o perdão. É o reinado dele, o senhorio dele em nossas vidas. E o convite de graça que Jesus nos faz é o convite de reinar em nós e permitir que em seus braços nós vamos encontrar esse perdão, encontrar essa graça. Jesus ofereceu isso ao paralítico, como Ele também oferece a mim e oferece a você. Esse é o convite que eu te faço. Permita que as patas de Aslan rasgue essa camada de dragão que possa existir dentro de você. E confie na graça e misericórdia de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por sua graça. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Deus, porque no paralítico, ó Deus, nós entendemos e vemos a sua graça, bondade sendo expressa de uma maneira maravilhosa, Pai. Obrigado porque o Senhor curou o principal problema daquele homem, que era a sua necessidade espiritual. E o Senhor nos oferece a mesma coisa também, ó Pai. A nossa cura espiritual. Que o Senhor, Deus, possa curar meu coração, o coração dos meus irmãos, as nossas vidas, e que os nossos maiores sonhos, ó Pai, possam sempre ser olhados através do prisma da Tua graça, da ótica do Senhor, que opera através de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento, que a cura que o Senhor nos proporciona seja viva dentro de nós, e que as patas de Aslan rasguem, ó Deus, esses desejos no nosso coração. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Coroas um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto:
pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso